do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Tem mistérios nesta Bíblia que tinha de se revelar, muito embora estando escritos, não podíamos enxergar. Batismo em nome de Jesus, a unicidade de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo escreveu. Paulo escreveu. A Santa Ceia com pão asmo, com vinho e com lava-pés. Foi assim que Jesus Cristo ensinou aos seus fiéis. Um mandamento de humildade, Jesus Cristo nos ordenou. Bem-aventurado se fizerdes, o Mestre pra todos falou, pra todos falou. As 7 eras da igreja foram reveladas também para um povo especial que Deus em seus planos tem. Cada era os seus mistérios e as estrelas nas mãos de Deus. 7 estrelas, 7 anjos, foi revelado até os nomes seus, até os nomes seus. Saudando a todos prazerosamente, mais uma vez, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça dele continue abundantemente sendo derramada, em nossos corações, e que mais uma vez juntos possamos desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutar também da sua palavra, crendo que ele continuará a boa obra, que ele começou em cada um de nós, como diz a Escritura, Tenho por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É este dia que a igreja, os filhos de Deus, almejam, e querem estar aí se aprontando, se preparando para o dia da vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo. É com uma imensa satisfação
que mais uma vez, dentro dessa transmissão, temos a oportunidade de ainda podermos juntos examinar as Escrituras, estudar a palavra, lê-la e também ouvi-la, pedindo que Deus possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender com luz, com clareza, a sua palavra da maneira que ela é. Então, mais uma vez aqui, nesta noite, eu digo que todos são bem-vindos a estar conosco, a nos acompanhar, mais uma vez, dentro desse trabalho, que o objetivo é de que o Evangelho de Jesus Cristo continue sendo propagado, anunciado, e que todos nós juntos possamos se aproximar ou chegar mais perto de Deus por meio da sua palavra. Para nós poder ganhar tempo, eu quero abordar um tema, um assunto aqui nesta noite, que é e será de grande importância para todos nós. E esse assunto também se encontra dentro das Escrituras Sagradas, tanto no Velho Testamento como no Novo. E é um dos assuntos de grande importância, porque é a única forma que Deus estabeleceu que Ele falaria com seu povo através desse canal, por meio dessa forma que o próprio Deus estabeleceu após a queda dos nossos primeiros pais. Então Deus estabeleceu uma forma, uma maneira pela qual Ele estaria sempre falando com o homem, e para que nós pudéssemos ouvir a sua voz assim e ouvir a sua palavra. Então, nesta noite nós vamos estar falando sobre o tema profetas, mensageiros que estão nas Escrituras, que está na palavra. E eu quero começar lendo aqui a primeira escritura, que se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas. Vamos ler essa escritura para nós iniciarmos aqui esse assunto falando sobre profetas. 2 Crônicas 20, do verso 20, que diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então essa é a primeira escritura. Eu quero ler mais uma escritura que se encontra aqui no livro de Amós, no seu capítulo 3, no verso 7. Vamos ler mais essa escritura também e juntos meditarmos aí sobre o ofício de profetas. Amós 3, no verso 7, diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, dentro dessas escrituras, nós começaremos aqui, então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Na primeira escritura de Crônicas, 2 Crônicas 20, no verso 20, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Então aqui Josafá chamou a atenção do povo de Judá e dos moradores de Jerusalém, dizendo para que eles crescem no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Os profetas sempre foram o canal, pela qual Deus sempre falou com o seu povo, e ele estabeleceu que sempre falaria com o seu povo através dos profetas, o qual ele levantava, e eles eram ordenados para que através desses profetas Deus pudesse trazer a sua palavra, revelando a sua palavra a esses profetas, e assim eles eram a boca de Deus naquele tempo. Nós temos por conhecimento do próprio povo de Israel, que ficou 400 anos como escravos ali na terra, ou no Egito, debaixo do jugo de Faraó, e por 400 anos eles estavam ali como amassadores de barro, mas havia sido dada uma promessa a Abraão, que Deus disse: a tua semente, ela peregrinará numa terra estranha por 400 anos, mas depois eu os tirarei com uma mão forte. E para que Deus tirasse o seu povo de Israel, depois de 400 anos que eles estavam ali como escravos, eles todavia tinham uma promessa. E quando chegou o tempo do cumprimento dessa promessa, então Deus, ele desceu, como todos nós sabemos, ali no livro de Êxodo, vamos até ler essa escritura, no livro de Êxodo. Vamos voltar às escrituras aqui e ler o que Deus fez para que ele pudesse libertar o seu povo que se encontrava ali como escravos, no Egito. Êxodo no capítulo 3 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó
e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então aqui dentro desse texto, dentro dessas escrituras, nós vemos que Deus ele desceu numa sarça, né? E ele falou e tratou diretamente com Moisés e o enviou, o comissionou para que ele pudesse tirar o seu povo ali do Egito, debaixo ali do jugo, né, de Faraó. E Moisés, todos nós sabemos que ele era um profeta, porque Deus o havia ordenado, o equipado e o enviou para que através dele fosse o seu povo tirado e liberto. E nós sabemos que Deus deu a palavra, Deus deu os 10 mandamentos, né, em tábuas de pedra para Moisés. O próprio Deus escreveu e deu ali a sua palavra, as leis para Moisés. Então, seguindo aqui as escrituras, a partir daqui nós já vemos que Deus sempre utilizou o homem, né, como seu agente, como a sua boca, e os profetas sempre foram um profeta em cada tempo, né, em cada dispensação. Deus nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo na terra. Então, seguindo as escrituras, nós vemos aí Josafá, ele dizendo, aconselhando e advertindo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo para eles: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, Deus sempre utilizou os profetas. Ele teve Elias, né, no seu dia, o qual foi a boca de Deus e que trouxe a palavra, trouxe o assim diz o Senhor, diante daquela nação que havia se desviado, né, dos mandamentos de Deus. E Acabe havia se casado com Jezabel, aquela mulher idólatra que levou os filhos de Israel a distanciar-se da palavra, dos mandamentos de Deus. E Deus levantou Elias, né, o tisbita dos moradores de Gileade, e pôs a sua palavra na boca de Elias, e ele veio ali com assim diz o Senhor, e trouxe até mesmo um julgamento para a nação naquele tempo, aonde houve 3 anos e meio de seca, não houve chuva, né? Nem mesmo orvalho, disse Elias, que cairia até que ele tornasse novamente a ordenar, a clamar, então assim haveria chuva novamente. E isso por um período de 3 anos e meio não houve chuva, por meio ali da boca de Elias, o qual era o profeta naquele dia. Nós também sabemos que após Elias ter sido arrebatado, terminando o seu ministério, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, e Eliseu, que sempre acompanhava Elias, ele fez um pedido a Elias que quando o Senhor fosse o arrebatar, ele pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E o que aconteceu? Quando Deus veio para arrebatar Elias, Eliseu estava junto, ele viu, e nós sabemos como a Bíblia relata. Elias lançou a sua capa e Eliseu, né, tomou a sua capa, e a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias agora estava sobre Eliseu. Observando aí, a gente vê que Deus não pode, não usa 2 profetas ao mesmo tempo. Ele levou Elias, mas já tinha um profeta para continuar ali, o qual era Eliseu. E Eliseu agora recebe a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Agora Elias havia sido arrebatado, e agora o profeta, o qual era ordenado por Deus, o qual era a boca de Deus, e que tinha o assim diz o Senhor, era
Eliseu. E seguindo nas escrituras, Deus teve variados e outros profetas, né? Ele teve o profeta Isaías, o qual escreveu a Bíblia completa, né? Ele escreveu o começo, o meio e o fim, e tanto que nos livros há 66 capítulos, e ele escreveu toda a Bíblia, porque ele era um profeta e ele recebeu a palavra também diretamente de Deus. Também nós tivemos Ezequiel, aonde Deus falou para ele: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Tanto que podemos ler aí até essa escritura também no livro de Ezequiel, o qual ele foi um profeta. Deus o chamou de filho do homem, e também ele era um atalaia, porque os profetas são os atalaias de Deus, que tocam a trombeta, que avisam o povo quando os inimigos estão se aproximando ou estão vindo. Então um atalaia ficava naquela torre mais alta, e ali ele podia ver as fileiras dos inimigos vindo, ele podia ver a cor de suas roupas, ele podia avisá-los de antemão para que eles se preparassem, porque os inimigos estavam vindo. E esse era um ofício de um profeta, de um atalaia, que tinha esse ofício de avisar ali o povo. Capítulo 2 de Ezequiel fala da vocação de Ezequiel. Então Ezequiel, sendo um profeta, aqui vai falar da vocação dele. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, para que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a ele, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Então notem que Deus estava enviando Ezequiel, chamando-o de filho do homem, para que Deus enviasse ele às nações que haviam sido rebeldes, né? E também que se rebelaram contra mim. E ele e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Então só os profetas têm e tinha o assim diz o Senhor. E tudo que aqueles profetas diziam sobre assim diz o Senhor vinha ao pleno cumprimento, porque eles eram a boca de Deus. Então, observando aqui, seguindo um pouco mais, e olha o que Deus fala no capítulo 2 de Ezequiel, no verso 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então, quer que aquele povo ouça ou deixassem de ouvir o profeta, eles haveriam de saber que houve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, não te assuste com o seu semblante, porque são casa rebelde. Então nós observamos, é uma palavra dura e forte, mas Deus já estava dizendo que aquele povo era um casa rebelde. Todavia Deus estava enviando Ezequiel com assim diz o Senhor, com a sua palavra, para chamar aquele povo ao arrependimento, a se converter dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Então assim é um profeta, ele vai e diz somente as palavras de Deus. Um profeta verdadeiro, ele não pode dizer nada mais a não ser as palavras de Deus. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo.
não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E no verso 9 diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não é enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te darão ouvido. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. E eis que fiz duro o teu rosto contra os teus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombre com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então, Deus já dizendo a condição de Israel, que era um povo de semblante duro, de coração duro e rebelde. Todavia não era para Ezequiel se espantar, se assustar, era para ele ir e levar a palavra de Deus. E assim são os profetas de Deus quando são enviados, né? Todavia é uma minoria em cada tempo, se a gente observar, sempre a minoria que recebia os profetas de Deus que eram enviados, e a maioria dos profetas eram rejeitados pela maioria. Eles vinham enviados da presença de Deus, eram ordenados, levantados por Deus, vinham com assim diz o Senhor, e só havia um pequeno grupo, só havia uma minoria que podia ouvir aquele profeta, receber aquele profeta, receber a palavra, se arrependerem e se alinhar com o plano, né, de Deus, com o sistema, se alinhar com a palavra. Então, se nós voltarmos ao mundo, lá nos dias de Noé, antes do dilúvio, nós sabemos como o mundo e a terra se encontravam, e Deus falou somente com um homem chamado Noé, e pôs a sua palavra na boca de Noé, e disse para ele pregar a palavra, construir aquela arca, e ele pregou 120 anos, construiu a arca nos padrão que Deus havia passado para ele, ele obedeceu a Deus, pregou e chamou aquele povo ao arrependimento, convidou aquele povo para entrar na arca, porque Deus traria um iminente dilúvio, uma destruição por causa do pecado que já cheirava mal à narina de Deus. Todavia, quem creu em Noé? Somente 7, com ele 8, ou seja, a sua família, foram os únicos que deram ouvido a Deus através de Noé, a palavra de Deus na boca do profeta naquele dia. Foram os únicos que se salvaram, e o mundo estava povoado como hoje, né? Mas a via de escape era receber Noé naquele dia, entrar na arca, obedecer a palavra e poder escapar daquele iminente juízo que estava para vir. E nós estamos vivendo nos dias finais, nas horas finais, aonde Deus também prometeu enviar para nós um profeta no tempo do fim, com uma mensagem de restauração, uma mensagem de preparação. Dentro dessa primeira parte, nós vamos estar finalizando aqui e depois daremos sequência nas demais partes sequentes, né?
nós queremos pedir que Deus abençoe a todos e que todos possam ser bem-vindos, acompanhar nós aqui dentro do nosso canal e estar estudando conosco esse assunto, falando sobre profetas, mensageiros, o qual são a boca de Deus. Que Deus abençoe a todos, né? E que Ele possa continuar abrindo o entendimento nosso e nós podermos entender melhor a sua palavra dentro aí desses assuntos. Nos acompanhe aqui conosco, venha participar conosco e eu creio que Deus nos abençoará ricamente. Até a próxima programação. Acompanhe nós aqui e nós seguiremos falando ainda desses assuntos que estamos falando. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.